When I come around, got the whole thing wobbin'. Boa noite, boa tarde, bom dia. Como estamos? Vamos falar hoje um pouco sobre a região Centro-Oeste, ok? Sem mais delonga. É uma das últimas regiões a serem exploradas, tá? Ela agrega um carro-chefe da economia brasileira. Além de ter a central política do país, a região Centro-Oeste é a região que, por muitas vezes, apresenta a cara do Brasil para o mundo. Por que estou falando isso? Porque ela é de grande importância política e econômica para o nosso país, ok? A região Centro-Oeste tem uma área, tá, de aproximadamente, tá? Esses são valores aproximados, tá? Lembra como eu falei na aula anterior e estou falando agora. Esses são valores aproximados, estão sempre variando, mas tem que ser dito, tá? O tamanho mais ou menos da região Centro-Oeste em área, tá, que é em quilômetros quadrados, é 1.612.000, tá? 7,2 quilômetros quadrados, abrangendo o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, que é o nosso conhecida Brasília. Por isso que eu falei que ela é o polo político econômico. Seu relevo se caracteriza por estar, na sua maioria, no Planalto Central, em terrenos antigos, tá? Erodido por ações das águas pluviais que recortam o relevo. Nessa região encontra-se os chamados chapadões. Contudo, a região também se caracteriza por ter uma das maiores depressões nacionais, a Depressão do Pantanal, bastante conhecida, que é recortada pelo Rio Paraguai. Dentre os principais rios da região está o Xingu, que eu até falei sobre ele na aula anterior a essa, Juruema, Teles Pires, Paraguai e Araguaia, ok? Se liga aí. Vamos falar um pouquinho do clima. De clima tropical, semi-úmido, com chuvas de verão frequentes. A principal vegetação da região é de cerrado. O cerrado é um conjunto de vegetação complexo, com a predominância de algumas árvores de maior porte e as gramíneas também, tá? Uma marca dessa paisagem e a presença de arbusto com galhos retorcidos. Além do cerrado, ainda temos outra importante vegetação na região, que é o famoso Pantanal, indo do sudoeste do Mato Grosso do Sul até o sul do Mato Grosso. A sua vegetação recebe influência das chuvas fortes, formando espaçosas áreas alagadiças, tá? Alagadiça no período de cheia. Mais um pouco aqui sobre o clima. Região Centro-Oeste tem uma população de cerca de, valores aproximados, 14 milhões de habitantes. Dentre as cidades de maior densidade estão as capitais: Brasília, que é o Distrito Federal, com 2.570.160 habitantes. Lembrando que são valores aproximados, estão sempre variando.
Goiânia, tá? Eu nem vou falar o valor da quantidade de pessoas Goiânia, porque varia muito. Campo Grande, que aqui é o Mato Grosso do Sul. Cuiabá, Mato Grosso. Outra coisa interessante, é uma das regiões que concentra agropecuária, né? E a agricultura deles são modernas, tá? A região detém a segunda maior densidade demográfica do país. Essa densidade demográfica é 8,75 habitantes, tá? Por quilômetros quadrados. Uma importante transformação que vem acontecendo na região é o aumento da sua população. Ela passou de mais de 2 milhões de habitantes para mais de 14 milhões em 50 anos. A população de Brasília tem crescido bastante, né? Por ser, creio, né, por ser esse polo atrativo, político e econômico, desde o seu surgimento até o dia de hoje, ela vai atraindo pessoas para Brasília. Esse aumento, né, ele pode ser devido ao crescimento da população urbana, de lá mesmo, né? No período de 1960, que foi mais ou menos a sua criação, né, até 2010, a população passou de 995,71 para 12.482,963 habitantes. Olha só como aumentou, né? Isso demonstra que o crescimento da região centro-oeste foi um crescimento urbano, né? Tornando a segunda maior taxa de urbanização entre as regiões brasileiras. A gente sabe que Brasília foi uma cidade planejada, né? E queremos acreditar que ela está preparada para esse crescimento. Entretanto, tem outros motivos, tá? Para esse crescimento, tá? Os principais motivos da crescente urbanização são a inauguração da capital federal na região, a gente sabe, a necessidade da integração do país, né? E o avanço da agricultura relacionada com as indústrias, através de uma política de então o presidente JK, que é o famoso Juscelino Kubitschek. A capital do Brasil é transferida do Rio de Janeiro para Brasília. A sua construção e a sua inauguração em 1960, né, provocou um processo de migração populacional, elevou diversos trabalhadores de outras regiões, principalmente da região Nordeste, para o Distrito Federal e em seu entorno as chamadas cidades satélites. A sua construção foi planejada pelos arquitetos muito famosos, né, o Oscar Niemeyer e o outro famoso também, Lúcio Costa. A partir da divisão de algumas áreas com funções próprias, ou seja, uma área para o comércio, outras para a moradia, outras para o hotel e entre outras áreas. Como eu falei, uma cidade planejada. Creemos que esteja preparado para esse boom, esse crescimento. A construção da capital fez parte de um projeto de interiorização do território. Interiorização, quer dizer, vamos pegar a capital e levar para o interior. Ou seja, como a população estava concentrada no litoral brasileiro, buscava ser
que a parte do interior também fosse habitada. Esse processo é importante para a integração nacional. Para isso, foram construídas diversas rodovias que ajudaram no processo de urbanização, pois interligaram a região com outras áreas, permitindo maior dinamismo. Isso aí. Região Centro-Oeste, do ano de 1960 para os dias atuais, observa-se, um avanço da fronteira agrícola, tornando esta a principal atividade da região. Esse processo foi comandado por atividades agrícolas que estão associadas às indústrias. Muitos produtos agrícolas precisam ser complementados pelos prestadores de serviço e comércio. Então, aumenta-se o número de trabalhadores que atuam nos setores secundário e terciário, que acaba por dinamizar a área urbana da região. As atividades terciárias têm aumentado o poder da região, em especial nas grandes cidades. Existe aumento dessa atividade, principalmente com o avanço da rede de transporte, e comunicação. Aumenta muito, transporte e a comunicação com o crescimento da cidade, o crescimento populacional. As atividades agrícolas são importantes para a economia desses estados, os estados que compõem lá a região, destacando a produção de soja, milho, arroz, além do gado bovino. Na pecuária, estima-se que aproximadamente 25% do rebanho brasileiro esteja nessa região. As indústrias estão relacionadas com a agricultura, formando um importante complexo agroindustrial. Na produção, utiliza-se muitas máquinas e grande extensão de terras, que são os latifúndios. A produção dessa agroindústria é voltada para a exportação para outros países, principalmente a soja, que é uma das principais culturas de exportação brasileira. A agricultura intensiva na região também está ligada ao solo de cerrado, que é altamente ácido e necessita ser trabalhado. Eu já falei aqui nas aulas anteriores sobre a agricultura intensiva e extensiva. Dê uma olhada. Essa prática é chamada de calagem, no qual o empregado calcário, no qual é empregado, ou é colocado calcário moído para reduzir os níveis de acidez. Esse processo é potencializado com demais tipos de práticas agrícolas, como o uso de fertilizante e agrotóxico para ter alta produtividade. Aqui a gente está falando sobre a agricultura intensiva do solo nessa região. Tem uma questão a ser levantada, que é o aumento das áreas agrícolas, que avança sobre a vegetação nativa, principalmente a mata equatorial, a Amazônia. Além disso, a utilização de fertilizantes e demais agrotóxicos contaminam pela chuva ou pela irrigação os lençóis freáticos, viciando o solo a sempre necessitar de tais componentes para a produção. Outra atividade que vem crescendo é o turismo, pois as belezas naturais têm promovido o aumento na procura por essa atividade, principalmente na área do Pantanal, local como Bonito,
no Mato Grosso do Sul, tem forte atrativo turístico. Outro ponto importante é a presença do Distrito Federal, na qual concentram-se atividades políticas do país, fazendo com que a região tenha maior rotatividade de pessoas. Pessoas vão visitar lá o Senado. Apesar de forte crescimento que vem ocorrendo na região, alguns hábitos e festivais culturais continuam tendo importância. Um exemplo disso é a Cavalhada. A comemoração tem origem em Portugal, e representa a batalha entre dois povos no município de Perenópolis, em Goiás. O festival é realizado durante 3 dias e uma das importantes cavalhadas do Brasil. A Cavalhada de Boconé, no Mato Grosso do Sul, também é importante, sendo considerada como uma das manifestações culturais mais importantes do estado. É isso aí, galera. Muito obrigado. Boa noite, boa tarde, bom dia e até a próxima.